O título da minha palavra, da palavra que eu busquei diante do Senhor, é Sermos como Jesus. E eu gostei muito do que tudo que Deus já fez aqui no dia de hoje. Eu creio que já foi falado muito nessa vida de Jesus em nós. E a Ingrid fala da Colômbia, e parece tão distante para nós. Os campesinos, né, que ela fala que são perseguidos. E é lá na Colômbia, tão longe. E eu quero falar sobre família, e nós vamos ver que é tão perto. Eu fui botar gasolina num posto na serra, e o rapaz que me atendeu falava espanhol, e eu perguntei de onde é que ele era da Colômbia, jovem, 18 anos de idade. E eu perguntei, por que tu veio para cá? Ele disse, sim, porque a gente morava no interior, e as facções nos expulsaram da nossa casa. Está chegando aqui, eles lá da Colômbia. Daí ele veio com a mãe para o Brasil, a mãe faleceu, ele está sozinho, 18 anos aqui trabalhando. E foi gostoso que a gente pôde falar com ele, eu e a Mira, falar do amor de Jesus. Mas eu me lembrei da Ingrid, daí quando ele falou isso, que ela sempre nos fala sobre isso, nos fala sobre isso, e isso é uma realidade, é uma realidade. Eu quero ler Romanos 8, 28 e 29. Deixa eu começar. A palavra diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós usamos esse texto como base quando falamos do propósito de Deus. Qual o propósito de Deus ao criar o homem? E esse texto nos esclarece o coração de Deus na criação. E nós vemos lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, criou a mulher, e formou ali a primeira família. E o propósito de Deus em criar essa família é ter relação com essa família. Mas aqui fala, nos predestinou conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Deus quer ter uma família grande, de muitos irmãos. Quando a gente age e nosso coração está inclinado na palavra que foi dada aqui de evangelismo, nós estamos proporcionando esse aumento da família. E essa família, ela tem, tomando a forma da imagem do seu Filho. Nós temos um desafio aqui, sermos parecidos com Jesus. E Deus quer que nós tenhamos a imagem de Cristo. Eu só vou viver esse propósito de Deus. Esse propósito de Deus a gente decora, a gente sabe no coração, mas a gente tem que viver esse propósito da família e de sermos semelhantes a Jesus e trazer glória para o Senhor. Só uma maneira de nós conseguirmos viver esse propósito é em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo para viver esse propósito, porque tudo foi feito por Ele. E nós precisamos estar em Cristo para cumprir essa palavra. Em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E em Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A palavra nos deixa bem claro que é em Cristo, é com Cristo, é nele que nós podemos andar
com uma vida amando esse propósito e vivendo esse propósito, de que é sermos uma família. E multiplicarmos esse corpo e trazer glória para o Senhor através disso. E sermos a imagem de Jesus. E eu olho para mim e vejo uma lacuna enorme, né? Me dá um desespero quando eu olho para Jesus e olho para mim. E a gente às vezes cai no erro de nos comparar, olhar para o irmão. Até que eu não estou tão mal assim. A gente sempre acha um que não está muito bem, né, para se comparar. Mas a medida que nós temos que ter é a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Eu tenho que olhar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu tenho muito ainda que andar, tenho muito ainda que crescer. E nós vamos crescendo, mas nós temos um alvo, que é sermos como Jesus. Até tinha um livro, eu acho que ia dizer, nos seus passos, o que faria Jesus? Se nós, talvez, ao dar um passo, perguntasse, né, o que faria Jesus, talvez nossa vida fosse muito diferente, né? Quando alguém se converte, sai um véu, né, do seu rosto. Ela começa a enxergar diferente as coisas. E a gente às vezes se admira, né? Como é que eu via isso desse jeito? Como é que eu não percebia isso antes? Está tão claro esse mundo tenebroso, mas é quando esse véu é tirado pelo Espírito Santo. O Espírito nos tira esse véu. E Ele nos leva daí, uma vez já desvendados, a contemplar o Senhor e ver a riqueza da sua glória, toda a sua obra. E nós podemos contemplar o Senhor lendo a palavra, vendo as maravilhas do Senhor, orando, estando com irmãos. Tem tantas maneiras de nós contemplarmos essa glória do Senhor no louvor, na adoração, ações de graças. Nós contemplamos essa glória. E essa glória, ela nos ilumina. E nós, como um espelho, nós iluminamos os outros. Então nós transmitimos essa glória que a gente recebe do Senhor, bate e sai. Não é nós que melhoramos, não é nós que brilhamos, é um espelho. Então, à medida que nós estamos diante do Senhor, adorando Ele, nós estamos refletindo a sua glória. E olha como esse versículo esclarece isso. Colossenses 1, 27. Não. 2 Coríntios 3, 16 a 18. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, como o rosto desvendados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O propósito de Deus, para ser cumprido, nós precisamos viver esse Coríntios. Para nós amarmos a família, vivermos intensamente em relação com a família, nós multiplicarmos esse corpo com mais vidas, e nós trazemos glória para o Senhor com a nossa vida, nós precisamos estar vivendo essa glória aqui, refletida em nós, como num espelho. E aqui dá a chave. É contemplar o Senhor com nosso louvor, com nossas ações de graça, com nossa entrega na palavra. É como se aproximar dele e deixar ele viver em nós. A palavra de Efésios é muito forte, né? Toda hora fala ali em Cristo, juntamente com Ele, nele. Toda a obra precisa estar 100% feita em Cristo Jesus, irmãos. Nós precisamos estar indo atrás do pastor das ovelhas. E nós vamos, e daí a gente olha para a gente e vê esse abismo, né, em relação ao Senhor. Mas a palavra diz em Provérbios 4,18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu gosto muito desse versículo, porque fala que o nosso caminho do justo é do justificado em Cristo. É como a luz da aurora. A luz da aurora é a luz do amanhecer.
Eu mexo sempre com os irmãos de Alvorada, né? Chamo eles de os irmãos do amanhecer, alvorada, a luz da manhã. Ela nasce, luz que fusco, né? Aquela luzinha, começa a clarear, clarear, clarear. Daí 9 horas, meio-dia, é dia perfeito, sol a pino, como diz. Então, nosso caminho com o Senhor, a vereda do justo é como a luz da aurora. Nós nos convertemos, o véu sai, e nós vamos caminhando, brilhando diante do Senhor, cada dia mais, até chegarmos a ser como Jesus, na sua glória. Mas nós temos que dar passos em direção ao meio-dia. Não podemos ficar no 9 horas, no 8 horas. Temos que marchar. Mais 1 minuto, Senhor. Mais 1 minuto. O sol vai brilhando. Mais 5 minutos, Senhor. O sol vai brilhando. Esse tem que ser o desejo ardente do nosso coração. Refletir a glória do Senhor. Vivendo a vida de Cristo, como Paulo escreve, diz assim, ó, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu trago na memória, lá na Wesley, há muitos anos atrás, o Erasmo sempre orava isso, que não viva eu, mas Cristo vive em mim. E aquilo me marcou, parece ser tão distante, mas é uma realidade. Cristo vive em nós, irmãos, vive em nós. E nós vamos galgando esse caminho cada vez mais de deixar Jesus viver em nós e crescermos na fé. Então, o propósito de Deus para ser cumprido, nós já vimos aqui que precisamos estar cheios de Jesus, refletindo a sua glória. E como Deus quer ter uma família, quando eu penso em família, nesse contexto, eu penso na igreja, no corpo de Cristo. Essa é a nossa família. Às vezes eu vejo com alguém em casa e fala assim, estou cumprindo o propósito de Deus que é ter uma família. Não é a tua família, é a nossa família. Nós somos uma família. O solteiro faz parte da família, o órfão faz parte da família, a viúva, o viúvo, os casados, os filhos. Essa é a nossa família. Essa família que Deus está construindo desde Gênesis e está agora em Cristo Jesus nos aperfeiçoando, irmãos. E em Adão e Eva foi a primeira família. Em Romanos 12, 5 diz assim, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então o propósito de Deus de ter uma família nos põe como membros uns dos outros. Somos um só corpo. E dependemos uns dos outros. Então, nós como família, eu queria, se eu posso dar um conselho para toda a igreja, nós temos que viver essa vida de igreja, de família. Existe essa vida já latente entre nós. Se alguém se sente meio abeirada, dá um passo e se integra nessa família, porque aqui você vai receber da vida do corpo, nas mutualidades. Nós temos uma reunião geral, que é a nossa reunião aqui, temos uma reunião de sábado, temos encontro de oração de irmãs nos bairros, no setor, aqui na congregação, na terça-feira de manhã, na terça-feira à tarde tem das senhoras. Nós temos visitas nos menores infratores, né? Se alguém... Está aqui o Tober, está o CJ, o Lucas Homem, pessoas que você pode conversar, saber como é que funciona isso. Nós temos visita aos presídios, nós temos um movimento que está acontecendo nos setores. Tem muita gente que estava sozinho e está descobrindo que tem um vizinho bem pertinho da sua casa. Então, se você não sabe ainda qual o setor que você está, pode procurar o Márcio ali, né? E dá o teu nome, teu contato, e ele vai te encaminhar a um setor para ali você desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais próximo. Nós temos experimentado uma riqueza de comunhão que está marchando, crescendo cada vez mais no nosso setor, e eu creio que nos outros setores também. E é tão gostoso, até um dia desses, na minha casa, tinha 2 irmãs que moram sozinhas. E tinha uma irmã que mora com a tia e com a mãe, e ela sobrecarrega a vida dela esse cuidado, e bem forte.
E daí era a reunião do setor, do bairro. Daí nós vamos orar para essas irmãs. E oramos pelas que moram sozinhas e pela essa irmã que está sobrecarregada. Foi tão bonito que no final uma irmã falou assim: eu quero ser mãe dessas gurias. Me deu um sentimento materno, a uma irmã mais velha. Porque ali a gente viu uma necessidade que talvez aqui na grande reunião a gente não veja. Então eu queria animar os irmãos a procurarem seus setores, seus vínculos, vínculos de discipulados. Tem alguém aqui que não está no vínculo discipulado, também, por favor, procure o Márcio. O discipulado é uma maneira de nós nos ajudarmos a amar mais o Jesus. Não é um irmão mais velho estar ali orando e animando esse irmão a não desistir, não desanimar, a ir pela palavra, a ir junto evangelizar. Então tudo isso tem acontecido na igreja. E eu quero animar você, se alguém aqui está se sentindo assim, eu não estou vivendo isso na minha vida, pode nos procurar. Procura o Márcio. Que o Márcio é o nosso, assim, o Márcio é uma bênção, tá? Ele encaminha tudo. E ele cobra. E aí, como é que está a situação lá? É tão bênção. O Eduardo um dia me passou um contato. E assim, aqueles contatos assim, que eu tenho alguém lá em Garopaba se converteu, que vai no meu tio, que tem um parente aqui, que o marido está com câncer e não são convertidos, toma. Daí a gente aí, a Amélia, o setor se moveu de uma maneira. E o Hernande, o irmão que é do setor, foi comigo. Nós fomos 3 vezes na casa desse homem. E ele, a última vez, ele orou. Ele, moça, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu vou casar. Ele está com leucemia. E ele já se converteu, porque a conversa dele mudou já. Ele fala, bênção, amém, irmão. E eu estava na chácara ontem, passei lá, e o Adão veio chorando falar comigo. Tu está me ajudando, não sei o quê. Eu falei, mas no quê? Esse casal aí, ele é parente do Adão lá da chácara. Olha como Deus faz, né? Tu tem um parente que tu quer evangelizar, alguém lá em Garopaba, passa o Vinícius vai lá e pum. Deus é tremendo, irmãos. Essa é a vida do corpo. Essa é a vida do corpo. E eu lancei no setor uma ajuda, eu pedi um hambúrguer. E botei lá para ajudar eles, que ele está sem trabalhar, está com leucemia, ela cuida dele, ainda tem uma neta especial. E entrou uma oferta de R$1.600 para eles. Daí no outro mês, mais 1.000 e tanto. E agora a Amélia levantou, quando é que vai ter outra oferta? Então, o amor chegou primeiro e eles estão vindo para o Senhor. Eu estou falando isso para mostrar a vida no corpo, irmãos. Tem uma movimentação geral em todos os setores. E nós temos que fazer parte disso do que Deus está movendo. Amém, irmãos? E eu ando nesse mover, eu amo isso. Uma vez o Marco falou que o melhor lugar para estar é na igreja, e eu creio firmemente nisso. A minha vida é na igreja. Eu vou lá para o mundo como missionário, para meus parentes, para meus amigos de infância, como missionário, mas a minha vida é na igreja. Meus amigos estão ali, ó, Irlã e a Doris. Essa semana a gente jantou junto, né, Irlã? Vamos lá para Nova Petrópolis juntos, né? O Carlos vai comigo lá para Teutônia. A gente está envolvido. O Hernande foi comigo lá assim, a gente vai indo, se movendo. Então, se alguém se sente desintegrados, não sei se está certa essa palavra, mas que se integre no corpo de Cristo, porque ali você vai receber vida de Jesus, porque lembrando que o corpo tem um cabeça que é Jesus, e todo o corpo bem suprido por juntas e ligamentos, ele cresce o crescimento que procede do Senhor. Então o propósito de Deus dessa família, ele está sendo construído ainda nas nossas vidas, nós temos que fazer parte desse trabalho, construir essa família de Cristo. Nele, em Cristo Jesus, refletindo a sua glória. E a palavra fala também de muitos filhos. Daí entra, quando fala em família, fala da unidade.
Agora, quando entra em muitos filhos, fala em quantidade. Deus quer ter uma grande família. Tanto que ele falou para Adão e Eva, crescei e multiplicai, enchei a terra. Hoje ele fala para a igreja, enchei a terra de filhos meus. Amém, irmãos? E Mateus 18, 19, tem uma palavra que é para todos nós. Que a gente chama de a grande comissão, que diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. 28, 19. Então, essa grande comissão é para todos, é um chamado de Jesus. Então, nós estamos a trabalho. Se alguém, eu tenho que ter um chamado, eu não tenho um chamado, tem um chamado. Mateus 28, 19, esse é um dos seus chamados. Pode ter outro, mas esse é o chamado universal. Todos nós temos esse chamado. E o João Nelson fala sempre assim, da agenda de Jesus. Já ouvimos várias vezes ele falar, que é buscar e salvar o perdido. Uma vez o Abe Uber, um irmão lá do Pará, esteve aqui e falou assim, que a ovelha sadia sempre dá cria. Então, nós temos que ser sadios para dar cria. E temos que ter a agenda de Jesus. E eu estava falando com o Carlos, e o Carlos me alertou de uma coisa. Quando entra um discípulo na nossa vida, quando a gente está falando de Jesus para alguém, nós temos que abrir mão de alguma coisa. Então, eu não vou poder fazer as mesmas coisas que eu faço sempre e cuidar de uma vida. Alguma coisa eu tenho que tirar para botar essa vida. E quando é 2, quando é 3, porque demanda trabalho. Eu fui agora, estava contando para o Eduardo e para o Ismael e para o Telmo lá na sala, que eu fui a Ibirubá visitar um casal amado, que eles queriam ter filho e o Senhor deu uma criança de 10 dias para eles, uma criança adotada. Daí eu fui na casa deles, 9 e pouco da manhã, sai ela de chambre, com uma cara que eu já me arrependi de ter ido, com aquele nenenzinho assim, sentou na sala, coisa mais queridinha. Ele saiu do trabalho, soube que ela falou para ele que eu estava lá, ele veio do trabalho lá, e tomamos um chimarrão, uma manhã tão gostosa ali, uns 40 minutos, 1 hora juntos, oramos. Mas ela já percebeu que a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Entendem? Dormindo 3 horas, de mamando de 3 em 3 horas, ainda mais que a criança é prematura. Ainda mais que é mãe de primeira viagem. Tem mais cuidado ainda, né? Então, irmãos, é impossível nós queremos ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus e não temos trabalho. É impossível. Semana que vem, 1 hora na minha salinha lá. Não! Vem jantar, vem almoçar, vão tomar café, vão caminhar na praça, vão jogar. Precisa de trabalho, é um recém-nascido. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é dizer, eu quero esse trabalho, eu quero me incomodar, eu quero dormir pouco, eu quero ter que dar uma mamar de 3 em 3 horas, eu quero que ele me mande uma mensagem às 11 da noite dizendo que está triste, que está pensando em desistir, e eu digo, espera aí que eu vou aí orar contigo. Eu quero esse trabalho, porque eu quero cumprir o propósito de Deus de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Paulo fala assim, eu sofro as dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Olha como tem o parto aí. É a dor mais terrível. Depois dessa dor de parto, a mais terrível é a gripe dos homens, né? Ai, Senhor Jesus amado. Então nós temos que orar para o Senhor. Senhor, me dá mais um. Lembra daquele filme do rapaz que era enfermeiro na guerra? Só mais um, Senhor, ele pedia. E eu estou nessa oração, mais um, Senhor. Não terminou o ano ainda, Senhor, mais um.
Mais um. Quando a gente tinha o corpo vivo do Telmo, às vezes me dava uma tristeza, Telmo. Tem ainda? Mas tu era o divulgador do corpo vivo, o marketing. O Telmo trazia aqui, levava para Caxias, né? Lá para o André e para a Ruth. E a gente olhava ali, no batizados do mês, nenhum. Me dava uma tristeza. Mas eu não pensava assim, a igreja não está evangelizando. Eu olhava para a minha vida e dizia, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida, Senhor? O que eu estou fazendo da minha vida? O Erasmo, lá na Monteiro, ele falava assim, na Marilã, mais precisamente, ele dizia assim, no próximo culto, cada um se compromete a trazer um. Todo mundo levantava as mãos e não vinham. Está errado o pedido? Não. Está errado o quê? É o coração, não é acusação, mas é o coração de não refletir a glória do Senhor como um espelho. Está diante do Senhor, a glória vem e a glória reflete. Então não é por esforço, não é botar na geladeira, eu preciso ganhar um esse ano. Não, é apaixonado, paixão pelo propósito de Deus, que é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quero contar um testemunho, eu gosto de contar a história, vocês já sabem, né? Eu fui para Ametista do Sul. Eu fui para Foz de carro, eu gosto de viajar de carro, gosto de dirigir. Eu e a Mira fomos até Ametista. É muito lindo lá. E lá na pousada que a gente ficou, a meio da semana, aposentado, pode ficar meio da semana, é mais barato, tudo é mais fácil, mais vazio. E tinha um casal de motoqueiros lá. E daí, no café da manhã, a moça do cafezinho, ficou só nós ali, não deu muito papo para ela. No outro dia, esse casal tinha ido embora. Daí estava eu e a Mira e a moça do café ali, preparando um café. Só nós na pousada. E, onde é que tu é? Porto Alegre. Tu, sou daqui, aquele pum. E como é que está Jesus na tua vida? Daí a pessoa entra na defensiva, eu sou católica. Então, não, perguntei como é que está Jesus, como é que está a tua vida com Deus? Vamos orar. Começamos a orar com ela, no café. Agora, semana passada. Até se alguém for Ametista do Sul, preciso urgente de alguém lá, dar mais um papo com essa moça. Me fala. Oramos. Terminamos de orar, ela aos prantos falou assim, minha mãe nunca me abraçou. Quando eu tinha 4 anos de idade, ou 7, eu não me lembro bem precisa a data, eu vi ela falar para minha tia, dizendo, eu queria que ela tivesse morrido. Eu tenho que confessar isso para o padre, porque eu não gosto dela. E ela cresceu 41 anos, com a mãe foi rejeitada, e quando ela teve um filho, com 21 anos, a mãe falou, sai de casa que eu arrumei um namorado e não tem mais espaço para ti. E ela foi se virar. Hoje ela trabalha em hotéis, né? É de segunda a segunda, que ela trabalha em 2, tem que fazer café, tem que limpar, sai quarto e fim de semana. Quem conhece cidade de turismo, não tem fim de semana. E ela ali foi um Cura da Alma Express, um drive-thru Cura da Alma. Nós falamos assim, eu falei, tu está carregando tua mãe nas costas há 41 anos, tu tem que te livrar desse peso. Jesus falou que perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Se tu quer perdão, tu tem que perdoar tua mãe. Começamos a ministrar e ela, no café ali, na pousada, ela orou. Senhor, eu perdoo minha mãe, eu perdoo minha mãe. E aos prantos, nós nos abraçamos e nós fomos embora daquele lugar. E eu falei assim para a Mira, nós íamos para Foz ainda, Catarata, Marco das Três Fronteiras, Paraguai, umas comprinhas para as netas. Mas eu falei, a Mira, valeu a viagem, se a gente voltar agora, eu volto feliz. Porque Deus, nós estávamos no lugar que Deus queria que a gente estivesse, com aquela moça. Mas eu conto isso, é tão gostoso isso, mas nem sempre dá. Eu falei para o rapaz esse da Colômbia, que foi expulso de casa, ele, não, eu sou pecador ainda, não é para mim. Amém. A gente não sabe quem vai se converter. Mas uma coisa a gente tem que saber, irmãos. O mundo está doente. E nós temos o remédio. Nós não somos o remédio, nós temos
o remédio. Como por um espelho, nós refletimos o Senhor para as pessoas. E nós, não tem como nós vivemos um mundo doente. Esquece Instagram, esquece o que você vê na imagem, as tatuagens, esquece as armas, a farda. Por trás ali tem uma pessoa doente, triste, amargurada, sem paz. Porque a paz, nós sabemos quem é uma pessoa que é Jesus. Então nós temos que ter certeza que aquela pessoa precisa, pode não querer, mas ela precisa, irmãos. Ela precisa. Eu quero animar vocês, tá? Que nós temos que povoar o céu. A gente abrevia a volta do Senhor, né? À medida que uma pessoa vai se convertendo, porque tem um número dos eleitos. E eu vou ler um texto para vocês, mas antes de ler o texto eu quero contar mais 3 historinhas bem curtinhas. Um dia eu estava com o Otoca e andando de carro, ele falou para mim assim, botou a mão na minha perna e falou assim, eu quero sentar perto de ti no céu. Eu falei para ele, Otoca, no céu, quando nós estivermos adorando o Senhor, tu dá uma olhadinha para trás e me abana. Daí ele riu, falou, não, eu quero sentar perto de ti. O Osama, nosso querido irmão que morreu na Covid, quando ele baixou o hospital, eu achei, ele é jovem, não tem comorbidade, ele vai sair. E ele mandou uma mensagem, ministro, eu estou sem ar aqui. Eu falei, Osama, nós vamos estar juntos logo, em breve nós vamos estar juntos. E ele faleceu. E isso me veio na memória quando eu estava preparando essa palavra. E o Erasmo teve uma escala lá para dormir no hospital, né? E eu me prontifiquei e fui numa escala. Acho que 2 dias antes dele falecer, eu passei a noite com ele. E ele estava meio ansioso com aquele ambiente, que não sabia direito onde ele estava. E eu cantei para o Erasmo. Cantei. Quem me conhece sabe. Eu cantei para o Erasmo. Nunca cantei na vida. Isso é a família, não eu. É o corpo, é essa vida. Nós não podemos abrir mão disso, queridos, que nos traz memórias. Nós temos que trazer a memória que nos traz esperança, é isso. E quando eu estiver no céu, eu quero o Otoca, viu? Não sentou do meu lado, está mais na frente. Erasmo, o que tu achou daquela música? Osama, me perdoa, eu falei que tu ia logo a gente se ver, demorou um pouquinho, mas estamos aqui juntos. Apocalipse 7, 9 a 10. Vai retratar isso tudo que eu contei para vocês agora. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aleluia, irmãos. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos ler de novo essa música. Essa música não, esse texto tem uma música, né? Mas não precisamos, vamos ler juntos, tá? Depois dessa... Aleluia. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aleluia! Podemos sentar, irmãos. E por último, todo esse propósito de família, de muitos filhos, da semelhança de Jesus, tudo isso é para a glória de Deus Pai, é por Ele.
João, ele fala assim, Jesus fala em João 17:4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, Jesus glorificou o Pai com a obra que o Senhor confiou a Ele para fazer. E Paulo, ele fala também, né, em 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, nesse dia que a gente leu agora. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam sua vinda. Jesus glorificou a Deus com a sua vida. Paulo glorificou a Deus com a sua vida. Nós vamos trazer glória a Deus com a nossa vida. Jesus, um pouco antes de morrer, falou, eu te glorifiquei. Paulo, um pouco antes de morrer, falou, completei a carreira. E eu assim, ó, quando eu falo assim, eu me preocupo comigo. Porque eu perdi muito tempo da minha conversão. Me converti cedo, com 18 anos. E eu peço para o Senhor me mantém um pouco mais. Porque só mais um, tem mais coisa para fazer. E eu quero assim, não tem como recuperar o passado, mas eu tenho como mudar o meu futuro em Cristo Jesus. E eu não fui produtivo. Eu já contei isso na outra pregação, na história do rio, né? Tantas coisas na minha vida. Mas deixando as coisas que para trás ficaram. Agora está bom. Hoje é o dia de nós seguirmos o nosso rumo para amar esse propósito de Deus e cumprir a palavra de Deus na nossa vida, todos juntos. Porque a nossa unidade, nossa unidade é que vai trazer o crescimento. Não é? Se um cresce, fica esquisito o corpo. Todo o corpo tem que crescer. Por isso que é importante de nós como família ter essa visão e esse empenho de refletir a glória do Senhor. O empenho que eu falo não é pelas nossas forças, né? Jesus está aqui, eu só tenho que chegar perto. Vai bater e vai refletir. Então, olha como é as coisas, eu imprimi lá e peguei a folha errada, né? Mas amém. Nós vamos louvar o Senhor, a palavra é essa. Chamar os músicos aqui, por favor. E nesse louvor, como contemplando o Senhor, a sua glória, vamos dedicar ao Senhor como um espelho. O Senhor nos encha, para nós podermos refletir a tua glória, para poder amar teu propósito, de viver em família, de ter a vida de Jesus em nós, sermos como Cristo, a imagem do Filho, e trabalhar nesse propósito de sermos uma grande família, para trazer glória ao Senhor. Irmãos? Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Passado, meu futuro, sonhos que um dia se realizarão, minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor.
usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que sejam meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Vamos cantar do início. Tudo que sou, tudo que tenho está diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que sejam meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou, dou-te porque deste primeiro. Tudo que tenho já pertence ao Senhor. A minha vida é tua somente, me rendo a ti, meu Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que sejam meu louvor,